Olhando para tudo isso, eu me sinto minúsculo. E quanto mais grandeza eu encontro, mais curioso eu fico. Como pode? Ele, quem chamou as galáxias à existência, é quem derrama seu amor em seres como eu e você. As mãos do Todo-Poderoso Criador são também as mãos perfuradas do nosso Salvador. Ele, que era tudo, fez de si mesmo nada. Ele, quem comanda o sol, a lua e as estrelas, tomou a natureza de um servo, o Deus da criação, que segura tudo em suas mãos, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ficamos comovidos até mesmo vendo humanos expressando graça, uma simples imagem de graça humana. Agora leve isso a um nível divino, e você verá graça em proporções épicas. Como pode o Criador do Universo, dessas galáxias gigantescas, esse Criador nos alcançou? Esse é o milagre do Evangelho. Aquele que estava fora do nosso alcance, aproximou-se de nós. Na cruz encontramos o verdadeiro e único Deus em uma missão para buscar e salvar os perdidos. Ele já nos impressionou com o inspirador trabalho de suas mãos, mas nosso Deus preferiu ir muito, muito mais além. Não só nos encantou com a sua grandeza, mas nos atraiu com a sua graça, graça de proporções astronômicas. O mundo se admirou tanto com o universo que lançou uma missão espacial. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que lançou sua própria missão. De todos os mistérios do universo, esse é o maior. O Deus que comanda o sol, a lua e as estrelas. Ele tomou a natureza de um servo. Foi para o mundo ver que por mim e por você, pelo pobre e pelo rico, pelo crente e pelo ateu, pelas celebridades e pelos marginalizados, o Deus da criação, que segura tudo em suas mãos, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez é uma alegria estar chegando ao seu lar pelas mídias sociais nesta terça-feira, 2 de junho de 2020. Nós queremos nesta noite abraçá-lo e que Deus possa estar como tem estado com todas as famílias Ágape na nossa Assembleia de Deus, que agora está reunida na sua casa, no seu lar. Vamos orar para que o Senhor conceda-nos a graça nesta noite e ter um culto abençoado. Que você possa ser tocado pela palavra de Deus. Que você possa ser tocado pelo louvor que vai ser agora louvado, trazido pela nossa mídia. Em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te render graças, Senhor, porque até aqui, ó Deus, a tua mão potente e poderosa tem sido estendida sobre cada um de nós. Até aqui, Senhor, tu tens segurado na nossa mão. Até aqui tu tens nos dado graça, tens suprido, Senhor, as nossas ansiedades, necessidades. Por isso, Senhor, nos concede nesta noite um culto abençoado. Abre os nossos corações, a nossa mente, Senhor, para que possamos, ó Deus, aprender mais contigo, na unção do teu Santo Espírito. Visita hoje, nesta noite, todos os meus irmãos e minhas irmãs, em cada lar, em cada casa, apartamento que os nossos irmãos estejam agora, Senhor, visita-os e possamos todos sermos cheios da tua graça
e da tua unção, para a glória de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Queridos, vamos agora adorar o Senhor, não é? Adorar o Senhor, apenas não é? Não queremos cansá-lo, vamos apenas louvar a Deus com um louvor, lindo, belíssimo louvor, para o deleite do nosso espírito, da nossa alma, para que possamos alegrar-nos nesta noite. E logo após este louvor, estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus e ministrando ao seu coração a preciosa palavra de Deus. Ouçamos, pois, um belíssimo hino. Em seguida, prepare o seu coração para ouvir a preciosa palavra de Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e amém. Mídia, louvor, em nome de Jesus. Apenas um louvor. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Jesus, nosso Deus, se move no teu Espírito Santo, se move através de uma igreja que se levanta com o espírito profético. Eu já posso ver. Já posso ver pessoas sendo restauradas nos hospitais, pessoas recebendo alta sem sentir dor, e toda enfermidade indo embora pelo seu poder, pelo seu poder. Já posso ver o ar entrando nos pulmões de quem precisa respirar, pessoas sendo transformadas de todo o mal. Você também pode profetizar. Eu já posso ver, eu já posso ver. Profetiza. Leitos vazios, pessoas curadas. Leitos vazios, pessoas curadas. Um bálsamo de cura sendo derramado, o nome de Jesus sendo glorificado. Leitos vazios, pessoas curadas. Leitos vazios, pessoas curadas. Um bálsamo de cura sendo derramado, o nome de Jesus sendo glorificado. Eu já posso ver, já posso ver o inimigo sendo envergonhado diante da cura, o terror sendo substituído pela paz que vem do Pai. E o nome do Senhor Jesus sendo glorificado. Eu já posso ver, já posso ver os médicos reconhecendo o Deus que cura também dos hospitais, falando que a doença que antes tinha hoje já não existe mais. Eu já posso ver a mão do médico dos médicos agindo. Profetiza. Leitos vazios, pessoas curadas. Leitos vazios, pessoas curadas. Um bálsamo de cura sendo derramado, o nome de Jesus sendo glorificado. Leitos vazios, pessoas curadas. Leitos vazios, pessoas curadas. Um bálsamo de cura sendo derramado, o nome de Jesus sendo glorificado. Nas casas, nas ruas, nos hospitais,
glória do Senhor se manifesta nos leitos, nas UTIs, nas quarentenas e até em coma, aonde o Senhor ordena a cura. Toda a igreja profetize, profetize. Leitos vazios, pessoas curadas. Leitos vazios, pessoas curadas. Um bálsamo de cura sendo derramado, o nome de Jesus sendo glorificado. Leitos vazios, pessoas curadas. Leitos vazios, pessoas curadas. Um bálsamo de cura sendo derramado, o nome de Jesus sendo glorificado. Erga suas mãos, eu já posso ver a cura na mente, a cura no corpo, a cura na alma, pelo poder que é no nome de Jesus, eu já posso ver. E não puder atravessar, chama esse homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar vitória. Toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse. Muito bem, povo de Deus, estamos de volta depois de um belíssimo louvor nesta terça-feira, dia 2 de junho de 2020. Enquanto nós estamos nos preparando para voltarmos a nossas atividades religiosas no templo do Senhor, imagino eu que não esteja muito, não demore mais muito tempo, não é? Enquanto isso não chega, nós vamos então cuidando das ovelhas do Senhor, mesmo à distância, como estamos, não é? Então, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo 113, tá? Palavra do Senhor, salmista, no Salmo 113, nós temos então o relato bíblico dizendo assim: louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Quem é o nome do Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas? Desculpem, quem é como o nome do Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que se curva para ver os que estão no céu e os que estão na terra. Do pó levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado, para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Salmo 113, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, faz um confronto, faz um paralelo muito claro em relação à vida humana, ao ser humano, a nós, viventes da terra. Qual é o paralelo que o salmista no Salmo 113 apresenta para nós? Olha só o que diz esses dois versículos. E você claramente visualiza esse paralelo, esse confronto dessas duas ideias. Então veja o que diz o salmista no Salmo 7, no versículo 7 e 8. Você vê esse paralelo, esse confronto, não é? De situações diferentes em relação a nós, seres humanos. Diz o texto, versículos 7 e 8. 7 e 8. Que do pó
levanta o pequeno, e do monturo ergue o necessitado. O salmista está dizendo que Deus faz exatamente isso em relação a nós. Olha a situação oposta para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do povo. Com os príncipes do povo. E quando o salmista faz esse confronto de duas situações opostas, nós podemos, meus amados irmãos, analisar, visualizar essas duas situações apresentadas pelo salmista para nós. E podemos extrair disso algo importantíssimo e real. O salmista aqui retrata esse confronto do cativeiro, da luta, da dificuldade, com a prosperidade, com a bonança. Olha só o confronto: cativeiro, bonança, perseguição, prosperidade. Então esse confronto está claro no texto do Salmo de número 113, nos versículos 7 e 8. Irmãos, a Bíblia, a palavra do Senhor, este livro sagrado, este livro sagrado, ele usa em várias situações diferentes, ele usa a experiência da libertação do povo de Israel do Egito como uma figura a ser demonstrada de outras libertações. O povo de Israel, ao sair do Egito, em muitos pontos da palavra do Senhor, encontramos esse confronto, esse espelho do que representa o cativo do Egito em relação a nós, povo de Deus. E nós queremos exatamente nesta terça-feira examinar com você, juntos, essa experiência vivida por Israel. E onde e o que isso se aplica a mim e a você, servo do Deus Altíssimo. Em primeiro lugar, irmãos, o confronto aqui é muito claro, trazendo o fato, tomando o povo de Israel no cativeiro como um símbolo do que representa o cativeiro hoje para a humanidade. No tempo de Israel era o Egito que os oprimia. O cativeiro era o Egito para o povo de Israel. E hoje, qual é o cativeiro que oprime a humanidade? E hoje, qual é o cativeiro que está a tirar a humanidade a sua liberdade plena? Lá no Velho Testamento, essa opressão, esse maltrato, esse sofrimento era advindo da opressão do Egito sobre o povo de Israel, trazendo para os nossos dias, irmãos, o que sofremos hoje é exatamente em relação ao pecado. Hoje a humanidade está cativa, não mais no cativeiro do Egito, como estava a nação de Israel, mas hoje o mundo inteiro encontra-se cativo sobre o pecado, que os oprime, que os humilha, que os maltrata e principalmente os impede de chegar à presença do Deus Todo-Poderoso. Cativo, representado no Velho Testamento pelo Egito. Cativo hoje, representado pelo pecado sobre a humanidade. E
algo importantíssimo para nossas reflexões nesta noite, irmãos, é exatamente quem pode. Ao analisar o texto, quem pode, isso fica claro, fazendo esse paralelo, quem pode nos tirar desse cativeiro? Quem pode? Aí está o grande segredo da palavra de Deus, revelado a todos nós. Lá no Velho Testamento, na opressão sofrida por Israel do Egito, a opressão implementada pelo faraó ao povo de Israel, quem os livrou daquele cativeiro? Quem os tirou daquele sofrimento? A Bíblia diz que foi exatamente o Deus Todo-Poderoso, quando chama, quando convoca a Moisés e o nomeia como verdadeiro libertador do povo de Israel da opressão do Egito. Deus proveu, Deus liberta o povo de Israel das mãos de Faraó. Enquanto que a opressão que está sobre nós, sobre a humanidade, representada agora pelo pecado, não mais pelo Egito, mas pelo pecado, quem pode libertar desse cativeiro que a humanidade vive? Claro e evidente que esse libertador que se apresentou exatamente para fazer isto foi exatamente Jesus Cristo, o nosso Senhor, o Filho do Deus Altíssimo. Ele foi usado como instrumento, assim como Deus livrou o povo do Egito através de Moisés. Agora, Deus usa o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para que pudéssemos nós sermos libertos do pecado para a glória do nome de Jesus. Nós não estamos mais sobre a opressão do pecado, não estamos mais sob o jugo do pecado, porque o Senhor, através de seu Filho Jesus Cristo, proveu os meios para que pudéssemos nos libertar. Por isso diz a sua palavra, através do evangelista João, se a verdade vos libertar. E a verdade aqui é exatamente ele, Jesus. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente estarei livres. Fomos livres do pecado, fomos libertados do pecado através de Jesus Cristo, o nosso Senhor. 2000 anos atrás, o Senhor foi lá e quebrou os grilhões, destruiu os ferrolhos, e nos tirou do cativeiro e nos pôs em plena liberdade. Hoje nós somos um povo livre. Livre, porque o Senhor, através de seu Filho Jesus, proveu para nós esta liberdade do cativeiro do pecado, que nos oprimia, que nos maltratava, mas agora ele não tem mais poder sobre nós. O pecado foi destruído das nossas vidas pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Libertos, tirados do cativeiro. Assim como Moisés tirou o povo de Israel do Egito, daquele cativeiro, Jesus nos tirou do cativeiro do pecado em que nós estávamos. Louvado seja o Senhor por isso. Mas para que tudo isso? Deus tira o povo de Israel do Egito, onde estavam cativos, e os leva para Canaã, para que eles desfrutassem da liberdade plena em Canaã. Deus tinha um propósito com tudo aquilo. Nada Deus faz sem propósito. Nós, seres humanos, podemos até fazer as coisas de qualquer jeito, e muitas vezes até quebramos a cara quando assim agimos. Deus não. Deus nada faz sem propósito. Tudo que Deus faz é com propósito. O que eu quero dizer com isso? Então, por que o Senhor nos tirou do cativeiro do pecado? Por que o Senhor nos trouxe para a sua luz plena? Propósitos o Senhor tem com cada um de nós. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Meus amados irmãos, Deus não nos chamou
para vivermos uma vida miserável. Assim nós vivíamos antes sem Cristo. Ele nos chamou para termos uma vida plena com Ele. Agora, para isso, precisamos adorá-lo, bendizê-lo, fazer a sua vontade, buscá-lo a todo dia e estarmos exatamente nas suas mãos, deixando que Ele use cada um de nós para cumprirmos os seus propósitos pelos quais Ele nos libertou do cativeiro do pecado em que nós vivíamos. Não fomos libertos para estarmos dormindo em berço esplêndido. Uma vez eu disse, né? Se vocês lembram, o Senhor não nos libertou para estarmos aqui na arquibancada olhando o espetáculo, mas o Senhor chamou para estarmos dentro da luta, levando a sua palavra, divulgando o seu evangelho, fazendo com que as pessoas vejam a luz de Cristo brilhando na vida de cada um de nós, e somente assim, diz a sua palavra, as pessoas vão crer que o Senhor é o nosso Deus. Salvos, tirados do cativo do pecado com um propósito. Saiba, procure, busque saber qual o propósito de Deus na sua vida. Não foi somente para ser prósperos, como muitos por aí anunciam financeiramente. Podemos até ser também, mas não necessariamente. A prosperidade que o salmista fala em outro salmo, lá no Salmo 1, né? Diz, Salmo 1, versículo 2 e 3. Versículos 2 e 3. Diz lá, tudo quanto fizer prosperará. Lamentavelmente, alguns religiosos de plantão interpretam isso de forma equivocada. Só falam da prosperidade financeira, mas o Senhor vai muito além. O Senhor quer que nós prospere muito mais do que isso, irmãos, porque a prosperidade financeira é uma coisa efêmera, pequena, curta, ínfima. O Senhor quer que nós prosperemos muito mais adiante, com coisas muito mais relevantes do que apenas financeira. Isso é apenas um detalhe na sua vida espiritual. O Senhor te abençoar financeiramente é um detalhe. O propósito do Senhor é exatamente, irmãos, que nós sejamos prósperos em vencer o pecado que rodeia cada um de nós. Como é que tem sido o nosso enfrentamento diante das situações adversas que o pecado provoca na vida de cada um de nós? Muitas vezes nós temos resistido firme, como diz o apóstolo Pedro em uma de suas epístolas, ou temos caído, ou temos envergonhado o Senhor. Pedro diz que o propósito do Senhor é exatamente tornar cada um de nós vitoriosos nele. Vitoriosos sobre o pecado. Vitoriosos sobre as lutas cotidianas. Por isso Pedro diz que o Senhor nos liberta do pecado que tão de perto nos rodeia. O pecado nos rodeia a cada um de nós, mas Deus já nos libertou desse cativeiro horroroso que foi o pecado. Não podemos mais estar vivendo uma vida pecaminosa, mas sim uma vida de luta, de batalha cotidiana. Esse é o propósito de Deus para cada um de nós, e nos tornemos vencedores a cada dia, a cada instante, e não deixemos que o pecado venha a afetar, a manchar a nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Propósitos. É muito mais, irmãos. O propósito pelo qual Deus nos chama é muito mais. É muito mais do que apenas melhores condições financeiras,
Isso são só, repito, detalhes. Deus quer que eu e você, que todos nós nos tornemos cada dia próspero em alegria no Senhor. Alegria, o crente tem que ser uma pessoa alegre, uma pessoa feliz, porque nós sabemos em quem temos crido, nós sabemos para onde vamos, não temos motivo para desespero, não temos motivos, irmãos, para achar que não vamos conseguir. Nós já conseguimos, que o Senhor já nos deu a sua graça, já nos alistou como seus filhos, e agora é mantermos-nos na sua presença, nessa condição de filho que somos dele, porque a esperança está viva em nossos corações. O propósito do Senhor para nós é termos uma vida alegre diante do Senhor. Domingo nós falamos sobre isso. O crente não pode estar vivendo do passado. Paulo diz isso lá, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, ou foi de Filipos, acho que é Éfeso. Domingo. Não podemos estar vivendo do passado. Temos que ter um alvo. Propósito. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor, olha o motivo pelo qual nós precisamos ser pessoas felizes e alegres no Senhor. O Senhor nos garante vitória sobre as lutas. Não sei qual é a sua. Certamente você tem, eu tenho, todos nós temos nossas lutas, nossas dificuldades, mas não se desespere. Calme o seu coração, alegre-se no Senhor, porque Ele é aquele que sabe todas as coisas, que tem todo o poder nas suas mãos, e o Senhor pode a qualquer momento prover a vitória para você, e você cantar o hino da vitória. O propósito de Deus para você é coisa boa. Deus não tem propósitos más para nós, de jeito nenhum. O propósito é sempre coisa boa para a nossa vida espiritual. Lá em João capítulo 7, versículos 38, Jesus ensinando aos seus discípulos, ele diz que o propósito dele é que rios de água viva flua, nasça do nosso interior. Olha que propósito maravilhoso que Deus tem para nós. Primeiro, estar alegre no Senhor. Segundo, vitória sobre as lutas. Terceiro, fazer com que de dentro de nós flua, nasça rios de águas vivas. Águas puras, cristalinas. É dessa água que nós precisamos todo dia tomar. Água que flui de dentro de nós, pela força do Espírito Santo que habita em cada um de nós. Rios de águas vivas fluindo do nosso interior. Propósito de Deus, irmãos, para nós que fomos libertados do pecado por Jesus, além de estarmos alegres no Senhor, vitória sobre as lutas, fluir de nós, do nosso interior, águas vivas, Deus tem outros propósitos com cada um de nós. Olha que propósito lindo. Propósito do Senhor. Efésios 1:3. Efésios 1:3. O Senhor tem como propósito nas nossas vidas é que nós um dia estejamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Olha que propósito glorioso esse. O Senhor tem alegria no seu coração, irmãos, por um dia nós estamos com Ele nas mansões celestiais. Não foi à toa que Jesus, quando estava ensinando aos seus discípulos sobre sua ida para o céu,
E quando ele falava sobre esse assunto, evidentemente que os discípulos ficavam abatidos, ficavam tristonhos. E o Senhor relata para eles lá em João capítulo 14, ele diz: olha, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também nele, Jesus. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for, eu voltarei para vos levar para mim mesmo, para que aonde eu estou, estejais vós também. Propósito de Deus, irmãos, é exatamente que um dia nós possamos estar com Ele nas mansões celestiais. Isso aqui é um propósito maravilhoso que Deus tem com cada um de nós. E só isso é motivo mais do que suficiente para você e eu estarmos alegres, felizes, contentes, pela certeza que temos de que um dia esse propósito vai ser cumprido na vida de cada um de nós. E nós vamos estar com Ele nas mansões celestiais. Outro propósito que o Senhor anuncia para nós, propósito maravilhoso, outro propósito maravilhoso, é de que um dia nós vamos ter, eu e você, vamos ter, irmãos, o nosso nome escrito. Já temos, já está escrito lá. Escrito no livro da vida. Escrito no livro da vida. O meu e o seu nome está escrito no livro da vida. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Ter o nome escrito no livro da vida. Outro propósito maravilhoso que Cristo anuncia para nós é estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Cheio do Espírito. Busque a cada dia ser cheio dele. Cheios dele. A Bíblia diz, irmão, que a igreja primitiva, dia de Pentecoste, Jesus sobe para a glória, manda o Consolador. Dias depois que Jesus subiu, desce sobre os discípulos e enche-os do Espírito Santo de Deus. E a partir daquele instante, irmãos, eles, discípulos, não se contiveram mais, não se seguraram mais e saíram por aí proclamando, anunciando em alto e bom som que o Senhor é o Deus único Salvador no céu e na terra. Destemidos, anunciando, levando onde quer que fosse a preciosa palavra de Deus, porque estavam cheios, encorajados pelo Santo Espírito de Deus que enche a vida daqueles que buscam ao Senhor com toda a sua alma, com todo o seu coração. Cheio do Espírito, propósito de Deus para as nossas vidas. Por isso, meus amados irmãos, a nossa oração a Deus a cada instante é que o Senhor continue alimentando a cada um de nós e que esses propósitos sirvam de sustentáculos para as nossas vidas espirituais, que possamos nós fincar a bandeira da nossa fé em Cristo nesses propósitos que vimos nesta noite, e certamente, meus amados irmãos, Deus vai honrar a fé de cada um de nós. Deus vai estar conosco todos os dias, independente das circunstâncias que nos cercam, que nos rodeiam. O Senhor tem um propósito para a vida de cada um de nós. Não desanime, não se atemorize. Você é alvo da graça do Todo-Poderoso. Você é alvo da misericórdia de Deus. Você é alvo do amor de Deus sobre a sua vida, sobre as nossas vidas. Por isso, irmão, alegremos-nos no Senhor a cada dia e a cada instante, porque só o Senhor é o Deus das nossas vidas.
que o Senhor em Cristo nos abençoe e possamos continuar como estamos fazendo, adorando ao Senhor. Que o Senhor te guarde e te abençoe. E nós vamos fazer uma oração pela sua vida nesta noite, para que o Senhor possa continuar lhe preservando na sua casa, lhe guardando desse vírus terrível, e nós não venhamos a ser por ele contaminados, em nome de Jesus. Amém, queridos? Antes de orar, deixa eu só lembrar você, temos mais 2 semanas, 2 semanas e meia, quase 3 semanas. Deixa eu contar aqui, né, irmãos? Junho, 1, 2, 3. Aliás, 3, viu, irmãos? Desculpem. Temos mais 3 semanas. Pensei que era só 2. Eu estou tão ansioso para voltar ao convívio dos irmãos que eu já tinha encurtado 1 semana. Temos mais 3 semanas em que vamos estar com você. Vamos estar com você pelas mídias sociais. Mas dia 22 voltaremos. Não no dia 22 especificamente, 22 é uma segunda-feira. Mas dia 23 de junho, 23, estaremos voltando ao convívio dos irmãos, ao templo do Senhor, onde ainda limitados, mas já estaremos lá. Por coincidência, a volta vai ser exatamente num culto como esse, num culto de ensino da palavra de Deus, tá? Dia 23, a gente volta. E antes disso, eu vou programar como vamos fazer, dadas as limitações que nos estão sendo impostas pelas autoridades em face da pandemia, tá? Tudo isso eu vou divulgar nas mídias sociais. Até lá nós vamos programar como vai ficar direitinho, mas faltam mais 3 semanas. Vamos continuar nessa situação em que já estamos até aqui, sempre adorando ao Senhor. Amém, queridos? Vamos orar, pois, para que Deus possa continuar na sua vida. Querido Deus, eterno Pai, nesta noite, Senhor, queremos suplicar, rogar a Ti, Senhor, que Tu visites cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas que agora estão assistindo este culto e esta oração. Senhor, nesta noite, visita os Teus filhos e Tuas filhas e aqueles que precisam, Senhor, de conforto, conforta agora. Aqueles que precisam de alegria na sua alma, alegra agora. Aqueles que precisam, Senhor, de uma cura, de uma enfermidade, cura agora, em nome de Jesus, porque Tu és um Deus que tem poder no céu e na terra. Deus, visita todas as famílias. Supre, Senhor, as necessidades dos meus irmãos e das minhas irmãs. Não permita, meu Deus, que nós venhamos a sofrer mais, mas nos protege, nos guarda, Senhor, desse vírus horroroso que aí está espalhado no mundo todo. Senhor, nos guarda, nos poupa, fortalece o nosso corpo, dá-nos, Senhor, resistência, e esta coisa, na eventualidade de atingir a nós, que seja uma coisa frágil, que nós não venhamos a sofrer, em nome de Jesus. É a nossa súplica, é a nossa oração que fazemos hoje e eternamente. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, as comunhões e consolações do Espírito Santo, seja conosco e com todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém e amém, em nome de Jesus. Fiquem com Deus.